Boa noite, pessoal. Vamos dar um tempinho aí para esperar o doutor entrar. Eu espero que todos nós possamos, tirar bastante conclusões aqui a respeito dessas diferenças entre autismo e a esquizofrenia. Bem-vinda, Livânia, Fernanda. Fer, quer participar da live também? Vamos ver, né? Se quer participar, fala aí para mim. Boa noite, Cristina. Pati, boa noite. Cláudia. Mais um pouquinho, a doutora Ari Gadelha entra. Hugo Ferreira, Vivi. É muito importante, né? A gente sempre fazer umas lives para saber algumas diferenças sobre alguns transtornos, doenças, o que é doença, o que é transtorno, por que uma coisa pode levar a outra, comorbidades. Anjos amigos. Uai, doutora Ari disse que está esperando a live começar, peraí. Deixa eu ver, peraí, pessoal. Essas tecnologias, né? Boa noite, doutora Ari. Tudo bem, Sara? Como vai? Boa noite. Eu vou bem. E o senhor, tudo Tô bem? ótimo. Tá me ouvindo direitinho? Tô. Tá me ouvindo bem também? Ótimo. Então, tá bom. Bom, o doutor quer se apresentar? Bom, boa noite a todos, todas. Meu nome é Ari Gadelha, sou psiquiatra, professor do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, Universidade de São Paulo, e sou coordenador do PROESC, que é o Programa de Esquizofrenia da mesma instituição. Isso aí. E um grande parceiro da AME, né? Eu tento, né? Gostaria de ajudar mais, porque toda É ajuda é pouca, né, Sara? verdade. Bom, doutor, então vamos aproveitar nossa 1 hora, né? Para a gente começar a falar sobre o autismo. Então, eu gostaria que o senhor primeiro falasse, nos explicasse o que é ser neurodivergente. Tá. Essa é uma pergunta já complexa, né? Eu vou explicar a primeira parte da psiquiatria, tá? E também queria destacar, Sara, que assim, sou psiquiatra, trabalho com esquizofrenia, entendo um pouco de autismo, né? Minha esposa entende bem mais, porque ela é especialista em autismo. E hoje é um campo que tem muitas abordagens, tá? E que tem uma atuação muito forte das pessoas do espectro autista que tem o seu entendimento dessa condição. Eu vou tentar explicar esses conceitos e também queria já destacar que se alguém divergir, né, do que eu estou colocando aqui, fique à vontade de colocar a sua opinião, porque no autismo eu acho que já há um avanço em relação à esquizofrenia, em que as pessoas do espectro elas estão lutando por como elas querem ser reconhecidas, né? E isso é um processo, e esse processo está em andamento. Então, eu queria destacar que eu acho muito importante todo esse movimento das pessoas e das suas famílias para se definir, tá? Dito isso, né, na psiquiatria a gente tem um diagnóstico que chama-se transtorno do espectro autista, desde o DSM-5. O autismo, sabe, eu não sei se você tem essa noção, talvez você tenha, porque você já é professora, né? É, e isso talvez explique por que nós estamos aqui, né, numa live de esquizofrenia e autismo.
autismo é um termo cunhado originalmente para designar um sintoma da esquizofrenia, tá? Não sei se você já sabia disso, Sara. Você já tinha essa noção, não? Não? Não. Então, em 1911, Bloiler, que é um dos principais autores sobre esquizofrenia, foi quem cunhou o termo esquizofrenia, inclusive, tá? E ele vai descrever as manifestações. Talvez você já tenha ouvido falar dos As de Bloiler, né? Que basicamente ele tentava destacar os prejuízos, né? As dificuldades que as pessoas com esquizofrenia apresentavam. Então, elas tinham dificuldade de associação, dificuldades de uh, afeto, comportamento afetivo, e tinha o autismo, era um desses As, né? O que é esse termo autismo designa, né? Ele vem do grego e a raiz é autos, né? O que é autos? É aquilo que refere a si mesmo, ao próprio. Então, quando ele usou o termo autismo, ele queria falar da tendência que ele observava, porque não tinha nenhum exame naquela época, das pessoas com esquizofrenia a se isolarem, a se fecharem dentro do seu mundo interno. Então era isso que ele buscou designar. Muito tempo depois, né, 43, tem um autor chamado Léo Kanner, e o Léo Kanner ele vai descrever um conjunto de crianças, né, 11 crianças, e ele vai chamar atenção para uma série de características e vai usar esse termo de autismo de uma outra forma. Então, não mais dentro da esquizofrenia. Então, quem tem autismo tem esquizofrenia? Não, não. Depois a gente pode explicar isso um pouquinho mais, mas a definição moderna de autismo surge primeiro dessa descrição do Kahneman e depois é complementada por outro autor que é muito famoso, que é o Asperger, né? Que é o Hans Asperger, que aí ele vai descrever um outro grupo de pessoas que tem essa condição, e esse grupo de pessoas com essa condição apresentar uma forma um pouco mais leve da doença. E depois, posteriormente, isso vira a síndrome de Asperger, que integrava, né, o espectro do autismo. Então, qual que é o elemento central do diagnóstico do autismo, tá? Para o DSM-5, que é a classificação internacional, uma classificação americana, mas que talvez seja mais aceita. A classificação do DSM-5 fala de você ter dois grupos de sintomas, tá? O primeiro grupo é você... Vixe, tá saindo uns balões aqui no meu... O que é isso? Não. Eu nem vi, mas não foi daqui que eu tô com a mãozinha parada, ó. Bom, eu acho que eu não posso mexer muito a minha mão. Bom, então, o DSM, que é a classificação, os critérios, né, propõe? Dois grupos de sintomas, tá, pessoal? Primeiro, você ter prejuízos no comportamento e interação social. O segundo, você ter comportamentos repetitivos e estereotipados, né? Padrões repetitivos e persistentes de comportamentos, atividades ou interesses. Então vamos tentar trocar em miúdos. O autismo é uma pessoa que tem uma dificuldade de interação social e ela tem que ter um padrão de comportamentos repetitivos e estereotipados. Isso tudo para dizer o quê? Que no transtorno do espectro do autismo, você tem que ter um ensimesmamento, você tem que voltar-se para si mesmo. Mas você tem dois elementos que são fundamentais também em termos de diagnóstico, tá? Primeiro, tem que ter prejuízo, tem que ter alguma dificuldade, né? Quantas pessoas não são mais fechadas em si mesmo que levam a vida de forma muito boa, né, e adequada. Então, para o critério do diagnóstico de autismo, tem que ter prejuízo. Segundo, que é uma condição que a pessoa tem ao nascer. Ela já nasce com essa característica, tá certo? Então, isso é fundamental. Você pode ter uma situação em que essas características só vão se tornar mais evidentes quando, pela idade, ela acaba sendo mais solicitada. Mas o fato é que ela sempre foi assim. E aí aqui a gente já traça uma separação do que seria o transtorno do espectro do autista e do que seriam condições em que a pessoa, por questões psicológicas ou mesmo dentro da esquizofrenia, você vai desenvolver isso posteriormente. Muitas vezes a pessoa com esquizofrenia tem um desenvolvimento aparentemente normal, todos os aspectos, até ter 13, 14, 15, 16, 17 anos. E aí que você vai ter, com a eclosão da doença, esse ensimesmamento. Então isso já é uma diferença importantíssima em termos de diagnóstico entre o transtorno do espectro autista, que é o termo atual, e a esquizofrenia. Não sei se eu respondi a sua pergunta, eu tentei dar alguns dados aí para ajudar
nessa diferenciação. E também fica à vontade para as mães poderem perguntar, né? É interessante que elas mandem algumas perguntas, né? Como é? Bom, acho que o senhor já falou aqui mais ou menos sobre isso. Eu ia perguntar como que é feito o diagnóstico para o autismo, né? E como que é feito o diagnóstico para a esquizofrenia. Então, o diagnóstico, na psiquiatria, é um diagnóstico sindrômico, né? Por isso que a gente fala um transtorno, porque a gente tem um certo cuidado com as definições, porque não é aquela visão médica tradicional, que você tem ali um agente, né, que você causa a doença e tal, que a gente está falando de uma coisa um pouco mais, um conjunto de características que a gente acaba agrupando, tá? Então, é uma avaliação que você vai ter que considerar o quê? A história do desenvolvimento, tá? Como que essa pessoa se desenvolveu e quais as características clínicas, quais os sintomas que ela apresenta ah, dentro, né, no momento que você avalia, que é o tal do exame psíquico, exame das funções psíquicas, e lembrar sempre de tentar caracterizar o prejuízo, tá? Você só vai falar que alguma questão de comportamento ela é um sintoma e pode ser um transtorno se aquilo levar a prejuízo. Prejuízo na psiquiatria tem duas grandes vertentes. Ou causa sofrimento, ou causa dificuldades ocupacionais. A pessoa não consegue desempenhar atividades como se espera para aquela determinada idade. Então, dito isso, vamos lá. Como eu expliquei, o autismo, o transtorno espectro autista é uma condição que a pessoa nasce com ela. E é por isso que tem também toda essa discussão muito interessante trazida pelas pessoas com autismo, que elas não querem ser definidas como uma doença, que elas entendem que elas nasceram assim, elas têm uma condição, portanto, um jeito de ser diferente, e que não necessariamente para elas representa uma doença. E aí que vem esse conceito de neurodivergentes. Elas têm uma característica, uma maneira de ser especial associada a um funcionamento do cérebro diferente, por isso eles usam o termo neurodivergente, tá? Então, eu já expliquei a psiquiatria, expliquei o que as pessoas e o movimento das pessoas com autismo têm levado em consideração. Então, o autismo, a pessoa nasce com essas características, elas podem ter um espectro muito grande de gravidade. Você tem pessoas que já têm alterações na fala de forma muito precoce, alterações de interação social evidente pelo olhar, né, social já nos bebês, você já observa algumas coisas. E tem pessoas com espectro de gravidade muito menor, né? Pessoas que você demora mais para fazer esse diagnóstico, essa percepção da alteração, porque essas alterações vão se manifestar em outra fase de desenvolvimento, quando começa a se exigir mais traquejo social, mais habilidades sociais ou mais interesse social, e aí fica evidente a dificuldade. A esquizofrenia, apesar de ser também um transtorno do neurodesenvolvimento, ela vai ter as suas manifestações em termos de sintomas no final da adolescência e início da vida adulta. E ela pode ter um desenvolvimento social absolutamente dentro do esperado até ter eclosão. E na esquizofrenia, o elemento central é a eclosão do sintoma psicótico, que é ter delírio ou alucinação. Então é a partir daí que você vai fazer o diagnóstico. Agora, a pergunta de US$ 1 milhão, né? Você pode ter os dois? Fala para mim, Sara. Pode? Pode ter os dois. Tá? Então a pessoa pode ter, aí necessariamente ela tem que ter o autismo, ou seja, ela tem que ter o transtorno, ela tem que já, como eu falei, desde o nascimento, apresentar as características típicas do autismo, e ela tem que ter comportamentos, sintomas da esquizofrenia, como delírios e alucinações, que não são explicados pelo autismo. Porque, veja, uma pessoa com autismo, devido à sua condição, devido ao seu modo peculiar de pensar, ela pode ter pensamentos que soam estranhos, né, para pessoas, é, outras pessoas. Isso não necessariamente é um delírio, né? Delírio é delírio, é você ter uma convicção delirante, eu me sinto perseguido, eu estruturo o delírio, eu vivo em função do delírio. Então, para preencher o diagnóstico das duas condições, você tem que ter primeiro o diagnóstico de autismo e depois ter uma ruptura do comportamento marcado pelos sintomas psicóticos, né, de tal forma que você consegue falar, ó, a trajetória era essa, mas a partir desse momento tem alguma coisa diferente aqui. Então, pode ter os dois? Pode, observando esse cuidado,
Mas também é importante ressaltar que é mais comum pessoas com autismo, muitas vezes, fazer o quadro psicótico, tá? Então, o autismo, de uma certa forma, principalmente nas suas formas mais graves, né? De novo, tem um espectro de gravidade, elas desenvolverem quadros psicóticos. Então, é um fator, inclusive, de risco para isso. É importante que as famílias de pessoas com autismo saibam disso e fiquem atentas a essa possibilidade, tá? Deixa eu fazer uma pergunta de uma mãe aqui antes que eu me perca, né? Meu filho, antes disso, 3 anos, era muito diferente. Desconfio que tenha autismo e esquizofrenia, mas já adulto a esquizofrenia encobriu o diagnóstico. É válido procurar investigar ainda o autismo? O que mudaria no tratamento? Desculpa, Sara, eu tô tentando achar a pergunta, eu não achei aqui. Você repete para mim? Desculpa, perdi mesmo. Ah, meu filho, antes disso, 3 anos era muito diferente, aos 3 anos de idade, né? Desconfio que tenha autismo e esquizofrenia, mas adulto, a esquizofrenia encobriu o diagnóstico. Uhum. É válido procurar investigar autismo ainda? E o que mudaria no tratamento? Eu acho que sim, acho que é válido, porque você pode entender um pouco melhor o que houve, tá certo? E também existe para o autismo, para condições associadas ao autismo, uma série de intervenções muito interessantes, né? Vai mudar dramaticamente o tratamento? Não, porque você vai ter que tratar os prejuízos sociais associados e etc. Mas eu acho interessante, viu, Sara, que talvez não tenha um problema do jeito que é feito os tratamentos atuais, assim. Tem um monte de tratamento super interessante para quem é autismo, em termos de promoção de sociabilidade, de intervenções, que a gente ainda não transpôs esses tratamentos para a esquizofrenia. Então, é bacana essa compreensão da dupla condição, né, de ter esquizofrenia e autismo, porque isso pode abrir um campo de intervenções. Se eu investir exaustivamente nisso, não. Né? Acho que, se possível, é melhor fazer essa investigação. Ela pode esclarecer alguns pontos do desenvolvimento, ela pode ajudar a pensar em algumas intervenções que atualmente nós não pensamos para a esquizofrenia, mas isso depende do recurso disponível. Não tenho muito desse recurso, não tenho acesso a. Foca no tratamento das dificuldades atuais. E aí nisso é muito parecido, porque se atualmente você tem uma dificuldade de interação social, não importa se é esquizofrenia ou autismo, você vai ter que cuidar disso. Lembra que uma vez me enviei uma pergunta de um rapaz que ele, a vida inteira, né, foi diagnosticado com esquizofrenia, daí agora ele fez todos aqueles exames e tal, descartaram a esquizofrenia e falaram que ele tem autismo. Isso é possível? Levar uma vida inteira como se fosse esquizofrenia e de repente passar para o autismo e descartar a esquizofrenia? Sendo que, de repente, eu não sei se no autismo tem delírios, alucinações, se eles podem apresentar. Olha, habitualmente, dentro da condição do transtorno espectral autista, não faz parte dos sintomas o delírio e alucinação, tá certo? Então, se a pessoa com autismo psicotizou, ela vai entrar numa outra seara de tratamento, ela vai entrar numa outra esfera de tratamento, tá certo? Então, assim, é possível, um pai que chegou aqui tarde, é possível ter os dois? É possível ter os dois. Mas tem que ter primeiro autismo, depois esquizofrenia. Se fechou o diagnóstico de esquizofrenia, é porque talvez tenha havido um erro diagnóstico, né? Ou seja, não tinha delírio, não tinha alucinação. De novo, né? Uma pessoa com autismo pode ter suas crenças, né, inusitadas, né? Pode ter suas compreensões diferentes, assim. Será que a pessoa que avaliou achou que aquilo era psicose quando não era? E aí eu falo do cuidado de não ficar olhando só para o conteúdo do pensamento, né? De perto, né? Ninguém, não, todo mundo pensa de jeito diferente. O que você tem que entender é se aquele pensamento é uma coisa que move a vida da pessoa e que causa prejuízo, para configurar o delírio, que é um pensamento, né? Irremovível, incompreensível e que causa prejuízo no funcionamento,
Então, uma coisa é eu achar que a Sara não gosta de mim, que eu tenho certeza que não é o caso, né? Mas estou só usando como exemplo. A outra, eu achar que ela me persegue, que ela fala de mim, que etc, etc, etc. Então, isso aí deixa de ser um pensamento, que pode ser uma compreensão minha e um julgamento errado, para ser um delírio a partir do momento que eu vivo em função daquilo, que aquilo domina a minha vida e causa prejuízo. Então, nessa condição, Sara, assim, seria importante rever o que aconteceu com essa pessoa, porque é possível sim que ela não tenha um diagnóstico de esquizofrenia, mas isso só seria possível se ficar claro que ela não psicotizou. Se ela psicotizou, o mais provável, no meu entendimento, é que ela tenha a condição de base do autismo e que se desenvolveu um outro quadro sobreposto. Porque na esquizofrenia, o diagnóstico ele é baseado justamente na apresentação desses sintomas, né? Positivos e negativos, né? Aliás, os positivos, né, doutor? Nos negativos também. E aí é bom que você tocou nesse ponto, né? Porque é aí que entra a dificuldade da história. Porque quais são os sintomas negativos, né? A ideia de negativo é, é a ideia de inibição, é a ideia daquilo que falta, daquilo que está ausente. O sintoma negativo, modernamente, ele vai ser dividido em duas dimensões de sintomas. Os sintomas expressivos e os volitivos. Volitivos é de vontade, tá? Os expressivos, eles envolvem o embotamento afetivo e a redução da expressão de fala, tá? E quando a gente vai olhar os volitivos, né? Ou seja, então tem um prejuízo na expressão do afeto, tem um prejuízo na vontade. O volitivo a gente divide em três. A anedonia, que é a perda do interesse ou prazer, a avolição, que é não ter iniciativa, não ter vontade de fazer, e a socialidade. Aí que Uhum. aplica, né? Por que que não dá para dar diagnóstico de autismo para uma pessoa que só vai ter esse prejuízo depois dos 18 anos, depois de um quadro psicótico? Que aí é sintoma negativo. E aí está a nuance da coisa, né? Então, qual que vai ser o grande elemento diagnóstico de separar as duas condições? Se tem ao nascimento, se não tem ao nascimento, se já tem aos 2, 3 anos de idade, se não tem aos 2 ou 3 anos de idade. Se teve esse desenvolvimento, se tinha essa habilidade de interação social e perde depois, é mais típico da esquizofrenia. Agora, como é que avalia isso? Às vezes a própria família não sabe relatar, né? A gente vai perceber isso na história quando a criança já tem uma preferência é, por adultos, ou não tem preferência por ninguém, não consegue brincar com crianças da mesma idade, não consegue brincar de forma apropriada para a idade, tende a ficar mais isolada. Isso estou falando de idades muito precoces, tá, pessoal? Porque deve ter muita gente aí que está assistindo live. Ah, mas meu filho a partir dos 14 ficou assim. Então, de novo, se meu filho ficou a partir dos 14 assim, a gente vai tender a entender que aconteceu alguma coisa mais tardiamente, que possivelmente está mais no espectro da esquizofrenia. Agora, quando você tem essas alterações de forma muito precoce, 3, 4, 5 anos de idade, isso tende mais para o diagnóstico de autismo. O tratamento, qual que é a diferença de medicamentos para o autismo e para a esquizofrenia? Porque, se não me falha a memória, no autismo usa risperidona também, não usa? Boa questão, assim, vamos lá. Esquizofrenia a gente usa os antipsicóticos, porque na esquizofrenia você tem que ter sintoma positivo, né? Delírio, alucinação ou desorganização. E aí você usa o antipsicótico para tratar a psicose, que é um elemento central no diagnóstico. O autismo, ele não tem um tratamento medicamentoso comum a todos. Não existe uma medicação para o autismo. E é também por isso que as pessoas, né, com autismo, elas não gostam muito dessa ideia de doença, porque elas falam assim, olha, mas se não tem cura, né, por que que vamos dizer que eu tenho a doença? É o meu jeito de ser, é o meu jeito diferente, tá? A gente pode usar medicações no autismo? Pode. Quando a pessoa desenvolve sintomas que causam dificuldades no seu dia a dia. Por exemplo, no autismo é muito comum a pessoa ter TOC, sintomas obsessivo-compulsivos. Tá? Então, você vai usar inibidor seletivo para TOC quando isso existe no autismo. Mas você não vai usar inibidor seletivo para todo mundo no autismo. Entendeu? Você pode usar risperidona? Pode. Se a pessoa tiver um quadro de agitação, inquietude, um comportamento disruptivo, uma labilidade emocional extrema que cause prejuízo, aí você pode usar uma medicação como a risperidona para melhorar esse aspecto do comportamento disruptivo. Mas você não vai tratar a condição de base, ou seja, você não está usando o remédio para tratar a condição do que é o autismo. Tá bom? Exatamente. A Tica de Ávila falou isso. Não, nem todos que têm autismo precisam de medicação. Fato.
Não precisa, tá? Então, só destacar isso muito claro, porque vamos dizer para ele, ele está dizendo que tem que usar respirador. Não é verdade. Eu só dei o exemplo porque eu sei que alguns que têm o autismo tomam a risperidona, né? E Agora é só interessante. te interromper, pode tomar risperidona sem ter psicose do autismo? Sim, porque aí você está tratando esse comportamento mais disruptivo, etc. Quando ele existe, quando ele não é passível de ser manejado comportamentalmente, acho que é muito claro que você pode e deve usar as terapias, né? Terapias psicológicas, fono, terapia ocupacional para as pessoas do espectro do autismo, né? Com o objetivo de cuidar de determinadas situações que causam dificuldades para elas, né? Mas você não está querendo, digamos assim, normalizar o comportamento. Você está querendo evitar aquele prejuízo de comportamento, sintomas-alvo, que a gente chama. Então, o autismo é mais tratado com terapias. Isso, exatamente. Eu só digo assim, eu acho que na esquizofrenia a gente devia ter acesso às mesmas terapias que todo mundo do autismo tem. Vamos Porque eu aprendi muito lutar. cuidando de, assim, né, me envolvendo com o mundo do autismo, né? Eles falam de intervenções, né, com muitas horas e etc, papapá, papapá. E às vezes a gente tem esquizofrenia, né, Sara, assim, que é uma condição muito grave, com muita dificuldade, que pode ter muita gravidade, muita dificuldade, às vezes faz 1 hora de terapia por semana. É pouco, né? Você tem que ter mais acesso a essas intervenções de alta qualidade, com alta intensidade. E também o único reparo que eu queria fazer, o que eu acabei de falar, é que é preciso entender que no autismo você tem, inclusive pela definição mais atual, né, da categoria diagnóstica, nível 1, 2 e 3, né, de gravidade, baseadas em suporte. A gente acabou de fazer uma proposta muito parecida para a esquizofrenia, porque a gente também entende que a esquizofrenia tem graus de gravidade diferentes, mas hoje não existe essa classificação no diagnóstico, né? E a gente acha que deve existir, porque a gente sabe que tem algumas pessoas com esquizofrenia que têm uma grande capacidade produtiva e outras que têm muita gravidade. Isso acaba gerando até para as famílias, né, uma dificuldade de compreensão dessa variação. Então, quando a gente fala de autismo, eu estou fazendo essa ressalva por quê? Porque pessoas com grau mais leve ou com prejuízo muito baixo, elas não necessariamente vão precisar de intervenção intensiva. E isso vai ser mais relevante para as pessoas que têm quadros mais graves. Porque, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa, por exemplo, com esquizofrenia, né? Em algum momento da vida, a doença vai eclodir, Uhum. né? Então, ela já não teria também nascido, já com a esquizofrenia, ela também não seria neurodivergente Essa é uma ótima pergunta. e Veja, não ser tratada como doença? eu vou fazer aqui uma resposta Ari, tá certo? De novo, critique quem quiser. Eu acho que quem tem esquizofrenia nas famílias tem todo o direito de se definir como elas quiserem, tá? Mas do ponto de vista psiquiátrico, a pessoa não nasce com esquizofrenia, tá certo? Ela pode nascer com uma predisposição genética, mas ela não nasce com a doença. Tanto é que filhos de pessoas com esquizofrenia não necessariamente vão ter esquizofrenia, né? Então, então, assim, é importante destacar que não existe a pessoa nascer com esquizofrenia. Ela vai desenvolver esquizofrenia ao longo do desenvolvimento, dependendo, inclusive, de exposições ambientais, né? Violência, infecções perinatais, uso de substância. Então, tem uma série de fatores de risco que vão fazer com que aquele fator genético possa eclodir ou não, tá bom? Então, acho que, no meu entendimento, a pessoa não nasce com esquizofrenia, tá? Mas se ela é neurodivergente ou não, cabe a vocês discutirem e as pessoas com esquizofrenia se definirem do jeito que acharem de forma mais relevante. Para eles, talvez até para eles, fosse mais fácil até deles aceitarem a própria condição, Ah, sim. né? Não usar o termo doença mental, né? Que já é tão carregada, né? Mas enfim, isso aí é coisa que é com o tempo que a gente vai transformando. A Gisele perguntou, doutor, se o autismo ele é tratado por psiquiatra ou neurologista. Então, quando há necessidade, pode ser tratado por psiquiatra e neurologista. Psiquiatra infantil, sobretudo, é o profissional que eu considero mais
habilitado, mais capacitado, tem mais experiência, mas o neurologista, ele pode se especializar, como temos grandes neurologistas que tratam muito bem o autismo. Agora, de um modo geral, né, enquanto na psiquiatria infantil ele foi treinado para cuidar desse tipo de condição, não é a mesma coisa para todo e qualquer neurologista. Então, o neurologista, para cuidar do autismo, ele tem que ter feito um caminho de formação que permita ele tratar de forma adequada. Agora, lembrar, como eu falei, o autismo não necessariamente vai precisar de medicações. Então, é importante ter um médico que faça o acompanhamento, mas boa parte do acompanhamento, quando necessário, será feito por psicólogos, tá? Dentro das linhas com mais evidências, tá bom? Também destacando que muitas vezes as pessoas com autismo, né, têm dificuldades de fala, então, por exemplo, a gente fala pouco de fono para esquizofrenia, né, mas no autismo pode ser extremamente relevante, né, intervenções precoces de fonoaudiologia para desenvolver a habilidade de comunicação verbal e não verbal. E tem a terapia ocupacional, enquanto na esquizofrenia a gente usa muito terapia ocupacional para estruturar a rotina, etc. No autismo, as terapias ocupacionais elas foram muito para esse lado das alterações sensoriais, tá? Que é uma outra característica que é mais comum no autismo do que na esquizofrenia. Quem tem esquizofrenia consegue o LOAS? Depende. Tem que preencher os critérios do LOAS. Aí tem que falar com a assistente social. É, é. Daí tem que ver, porque o LOAS é praticamente viver na miserabilidade, É, né? Aí tem o que exige do pegado LOAS é quase. Né, é isso, assim, é muito difícil. Então, acho que até um movimento super importante. E aí, Sara, assim, eu sempre aproveito essas lives, né, para colocar. Eu acho muito bonito assim, o movimento do autismo, aprendo muito com eles, porque eles são muito articulados, fazem muita pressão política, né? E é um exemplo interessante de como as pessoas, né, que têm a condição, elas são protagonistas, né, de pressionar os profissionais, dizer como é que elas preferem, etc. Eu acho que cabe a esquizofrenia fazer a mesma coisa. Quem tem esquizofrenia fazer a mesma coisa. E nesse sentido, eu acho que a gente tinha que lutar muito, né, por mais benefícios sociais para quem tem esquizofrenia para suas famílias, porque é muito difícil, né? A gente sabe que a esquizofrenia causa um impacto financeiro nas famílias, né? Que a boa parte das famílias tem muitas dificuldades. A gente fez aqui algumas pesquisas sobre é, condições sociais, né, esquizofrenia, e é muito evidente, né, quem mora em comunidades tem pior evolução, quem tem menos acesso a transporte tem pior evolução. Então não adianta a gente ficar só discutindo qual a melhor medicação, né, qual a melhor terapia, essa pessoa não consegue nem chegar na unidade de saúde pública, ou se acontece o que eu vi 2 semanas atrás na discussão de um paciente que estava numa família de tanta vulnerabilidade que eles não tinham o que comer. Qual que é a chance dessa pessoa melhorar da esquizofrenia se ela não tem o que comer, né? Assim, não existe, não tem como. Então a gente tem que dar um mínimo de suporte e dignidade para as famílias, para que elas tenham a possibilidade, né, de seus filhos se tratarem de forma adequada. E aí eu acho que vem uma pressão muito relevante da AME, da ABRE e de outras associações de exigir, né, dos políticos mais proteção social para quem tem esquizofrenia em suas famílias. porque eu acho assim que no autismo a pessoa que aceita sua condição, né, é mais fácil deles brigarem por conta própria. Na esquizofrenia a gente sabe essa não aceitação do paciente, né? O falar que tem esquizofrenia para eles é péssimo, né? O meu filho, por exemplo, diz que não tem mais a doença, está curado. Então é difícil você ver, são poucas as pessoas com esquizofrenia que lutam pelos seus direitos, né, doutor? Então, daí no caso entra a família. No caso, o movimento tem que ser, né, mais da família. Se puder entrar quem tem esquizofrenia junto, tudo bem, né? Porque a gente percebe, assim, que, por exemplo, até na parte do emprego, tem muito mais acesso para as pessoas com autismo do que para quem tem esquizofrenia. Exato. Teoricamente, né, tanto a esquizofrenia como quem tem o diagnóstico do transtorno do espectro autista podem se qualificar dentro da deficiência psicossocial, tá? Que é uma definição que
é abrangida pela lei de cotas, tá? O que aconteceu no transtorno do espectro autista é que elas conseguiram a aprovação de uma lei específica em que o diagnóstico do transtorno já dá automaticamente essa condição da deficiência psicossocial. Enquanto para as outras condições, o diagnóstico ele não é igual à deficiência. A pessoa com diagnóstico pode ter deficiência ou não, se ficar demonstrado que além de uma condição médica grave, persistente, ela tem prejuízos associados persistentes e que vão caracterizar a deficiência. E aí a gente esbarra naquela situação, né, Sara, que eu tenho mais de um paciente, por exemplo, que aplicou para a lei de cotas, foi aprovado no concurso e que depois o concurso não aceita, né, porque fala que não é deficiência, né, ou que ele não tem a deficiência. Enquanto nesse caso específico, por ser o meu paciente, ele preenchia todos os critérios para, além da esquizofrenia, ter deficiência psicossocial. E aí, acho que de novo entra esse trabalho da associação, né, dos profissionais, que lá no projeto também, de criar esse entendimento. O que às vezes acontece é que no próprio edital, eles já não contemplam a deficiência psicossocial, só contempla a deficiência física, né, sensorial, né, que entra a física, a mental, que é mais a deficiência intelectual, e não fala especificamente da psicossocial, e é isso que às vezes eles usam nos recursos, tá bom? Então o autismo conseguiu, através do seu movimento, fazer uma via, digamos, mais facilitada de acesso à lei de cotas do que a esquizofrenia. E também lembrar que você tem esse aspecto de gravidade do autismo e tem pessoas com praticamente nenhum prejuízo, né, e com altas habilidades, e elas também acabam conseguindo essa condição de empregabilidade ou até de empregos competitivos um pouco melhor do que a esquizofrenia. Mas esses aí se enquadrariam mais no leve? Isso, Porque tem o leve, moderado e severo, né? 2 e 3. E o senhor também tinha comentado de ter esses níveis para esquizofrenia? A gente acabou de publicar um trabalho no Revista Brasileira de Psiquiatria, depois que a gente fez a mesma coisa, a gente pegou a classificação do autismo e falou, ó, também tem esquizofrenia leve, moderada, que é até para ajudar isso, né? Ah, tem esquizofrenia? Tem, mas tem pacientes que têm um grau de prejuízo muito pequeno, né? E outros que têm mais grave. Então, por que não fazer uma classificação de gravidade também? Talvez até permita as pessoas aceitarem mais a sua condição. Porque elas acabam não se reconhecendo nas formas mais graves de doença, tá? Sara, eu vou convidar aqui uma pessoa para a live, tá? Que é a minha esposa. Que é fera no autismo, né? É ela? Oi, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem, Sara? Prazer. Prazer revê-la Você já se conhece, né, pessoalmente? no Brain, né? Nos conhecemos no Brain. Estava no stand da O banquinho, pode puxar o banquinho e dar o pitaco, né, doutor? A especialista é ela, ela, né? sabe, assim. Faça a pergunta para ela, mas é muito melhor do que a minha, viu? Não, eu até, inclusive, eu acho que seria legal, então, ela falar, né, sobre o autismo e o senhor aí da esquizofrenia para a gente poder entender melhor, né? Porque aqui, por exemplo, uma perguntou, deixa eu ver, tendo anos diagnosticado como esquizofrenia e sendo psiquiatra resistente em pensar em autismo, que especialista procurar para o diagnóstico de autismo? Neurologista ou neuropsiquiatra? Então, na verdade, tanto o psiquiatra da infância e adolescência, né, como o neurologista infantil tem condição de dar esse diagnóstico. O que acontece é que, pelo menos na psiquiatria, os psiquiatras gerais de adulto não fazem a formação em infantil. A gente faz uma especialidade depois que acaba, né, a residência de psiquiatria geral para ser psiquiatra da infância. Então, as pessoas saem com a formação de psiquiatria geral sem ter um conhecimento muito aprofundado em autismo. A gente lá na Unifesp agora tem um ambulatório de adultos, né, de autismo, em que os residentes estão passando para aprender a fazer o diagnóstico na vida adulta desses casos que acabam não tendo diagnóstico precoce, né, cedo, e que passam desapercebido, vão tendo outros diagnósticos ao longo da vida, que são as comorbidades, ou até diagnósticos confundidores, né? Então, geralmente, assim, o profissional mais capacitado, né, é o psiquiatra da infância e adolescência, que acaba acompanhando os casos na vida adulta também, que tem ali mais especialização, assim, nessa área, né? E o neuroinfantil
também. Isso é que eu estava explicando, né? Nem todo neurologista é habilitado, né? Isso, Alguns é. são um pouco mais, eles têm que fazer uma formação específica. Já o psiquiatra infantil faz parte da formação cuidar de quem tem autismo, né? Então é só essa única. É sempre bom procurar uma pessoa que tenha um conhecimento de causa, né, Sara? Todo psiquiatra trata de esquizofrenia, mas alguns têm um conhecimento um pouco mais aprofundado. Então acho que é importante também, dependendo do caso, você buscar o que é melhor para aquela condição do seu filho, né, no caso. É. Tá falando com as mães. Tem uma mãe aqui perguntando: existe algum exame para detectar a predisposição da esquizofrenia na infância? E teria também para o autismo? Você quer responder? Vou deixar ela responder primeiro. Infelizmente não, né? A gente tem hoje em dia as investigações genéticas, né? Mas não diagnósticas, né? A gente acaba investigando depois que tem o diagnóstico para ver se a gente acha uma etiologia explicativa, né? Para a condição, um quadro que seja hereditário, ou se foi uma mutação espontânea naquele indivíduo. Mas um exame diagnóstico, infelizmente, a gente ainda não tem. Isso, para a esquizofrenia, né? Quem acompanhou aqui o grupo da AME sabe do PUMAS, que é aquele projeto de genética que a gente fez. Acabou a coleta, né, pessoal? Já, a gente agora está na fase de começar a tentar investigar os dados. Então, a gente não tem um exame que dê claro essa predisposição genética, tá certo? Não existe esse exame. A gente sabe que existem alguns fatores de risco que a gente tem que relatar. Então, se é filho de alguém com esquizofrenia, aumenta bastante a chance da pessoa ter isso. Quer dizer que a pessoa vai ter? Não. Mais de 90%, né, de chance da pessoa que é filho de alguém não ter. Então, por isso que a gente fala de predisposição. Porque se fosse uma certeza, aí era direto. É uma predisposição. Ou seja, mesmo se você tiver o seu pai ou sua mãe com esquizofrenia, ainda assim, né, a chance de não ter é 90%. Mas é uma chance maior. Então, o que é que a gente fala nesses casos? Ficar mais atento, cuidar das alterações emocionais de forma mais precoce, fazer intervenções, né? Evitar o uso de drogas, porque essa pessoa tem um risco maior. Agora, existe um exame que me permita quantificar esse risco? Ó, você tem tantos por cento? Não, não tem. Tá bom? Então, infelizmente, esse exame não existe. Os métodos genéticos estão avançando, mas quem avisar aí para vocês, ó, faz o exame tal, não existe esse exame. Então, fica atento, porque isso aí, infelizmente, não existe, né? Como a Daniela falou bem, né? Falou aqui, existem para o autismo algumas condições, tá? Genéticas, né? Que têm uma maior chance de ter autismo, né? Mas também não são certeza. Eu vou perguntar para a doutora aqui uma outra pergunta de uma mãe. O que é transtorno do desenvolvimento global? Esse é um nome antigo, né? Antes desse último manual de classificação diagnóstica, que é o DSM-5, né? Que é de 2013, existia o DSM-4. E no DSM-4 existia essa classificação, transtornos globais do desenvolvimento, que englobava o autismo, a síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância. Tinha outros diagnósticos dentro dessa classificação mais geral. E aí no DSM-5, algumas categorias foram excluídas, né? E virou transtorno do espectro autista, que englobou o autismo clássico, a síndrome de Asperger e algumas outras condições se separaram. Então é um nome antigo para uma categoria mais ampla do que o autismo DSM-4. É como da esquizofrenia que caíram os subtipos, né, doutor? No DSM. A Né? esquizofrenia acabaram os subtipos, né? Tanto no DSM-5 quanto na CID-11. Então, aqueles subtipos clássicos, paranoide, desorganizado, catatonia, eles acabaram, né? A catatonia, ela existe agora como uma condição que pode acontecer em vários diagnósticos, mas ela não é específica da esquizofrenia. Na verdade, as mães aqui não me mandaram muitas Eu estou vendo um perguntas. monte de pergunta aqui, Sara, aqui, ó. Então, Ó, porque eu tenho um grande problema. Ou eu escuto ou eu leio. também acho. Mas agora eu estou de auxiliar aqui da minha esposa, né? Então, vamos lá. A Livânia, ela pergunta assim: gostaria de saber, doutora, meu filho desde a infância ele apresentou todos os aspectos do autismo, sendo que ele nunca foi visto, e com 18 anos foi diagnosticado com esquizofrenia, mas ele nunca criou história. O que é que você me fala disso? Olha, como aí já deve ter comentado, né, uma das comorbidades possíveis, né, do diagnóstico de autismo é um quadro associado de psicose, né? E muitas vezes fecha aí o critério para esquizofrenia também.
O que acontece com muitas pessoas é que ela, como eu falei, alguns quadros nível 1 de suporte, que são pessoas com sintomas mais sutis, né? Eles acabam passando e vão recebendo outros diagnósticos ao longo da vida, né? E muitas vezes acabam não tendo o diagnóstico correto, né? E, assim como quem só tem esquizofrenia, o quadro pode abrir na adolescência, né? Uma quebra ali do funcionamento, né, da pessoa, um prejuízo em relação à questão cognitiva, com todos os sintomas aí, né, da psicose, que com certeza vocês entendem bem. E aí a gente tem uma piora de funcionalidade muito significativa para o padrão habitual daquela pessoa, né? Então, eu tenho um paciente, por exemplo, é isso, que eu cuidava desde pequenininho, que dava aula sobre autismo na escola, fazia palestra sobre o diagnóstico dele, era super bom aluno, né? E é isso, com 16 anos começaram os sintomas psicóticos, a ponto dele não conseguir mais ir para a faculdade, né? Ter um prejuízo importante de independência, das relações sociais que ele até conseguia ter. Então, a comorbidade, né, acaba gerando uma gravidade maior nos quadros, né? E como que faz esse tratamento, os dois juntos? Autismo e esquizofrenia. Os dois juntos. Na esquizofrenia, aí, se a pessoa com autismo faz o quadro de psicose, aí você vai Tratar. tratar como se trata a psicose, né? Assim, com antipsicótico, e alguém comentou, né, acho que foi a tia da Vila, uma coisa assim. Sempre lembrar da equipe multiprofissional, né? Se a equipe Assim, multiprofissional já é relevante para tratar autismo, para tratar esquizofrenia, de um modo geral, quem tem as duas condições precisa ainda mais desse suporte da equipe multidisciplinar. E aí, de novo, a gente esbarra nas dificuldades de acesso. Mas, em resumo, vai ter algum tratamento específico, algum antipsicótico específico para essa comorbidade? Não. Você vai seguir o mesmo guideline, a mesma diretriz do tratamento farmacológico para a esquizofrenia, tá certo? Inclusive podendo chegar à clozapina, mas você tem que entender um pouquinho as nuances do que é o autismo para você não querer medicar aquilo que não é medicável, que não é da psicose, que é do autismo, que não vai responder ao antipsicótico, e para você também entender o que é que você pode fazer de intervenção psicossocial, de terapia, para melhorar. E que, de um modo geral, essas pessoas que têm essas duas condições vão precisar de mais suporte. Estou vendo aqui, Jonathan, ele faz uma pergunta. Boa noite, tive diagnósticos de TEA e TDAH. Aos 30 anos tive muita dificuldade na infância, aos 30 anos. Aí tive muita dificuldade na infância e adolescência. E agora, na fase adulta, estou fazendo tratamento de depressão e estou tendo delírio e alucinação. Então, no caso, será que era mais ou menos isso que vocês falaram agora, da comorbidade, né? isso. Um ponto importante nesse caso em específico, né, que ele comentou que faz tratamento para TDAH, né, alguns estimulantes podem, né, desencadear, né, ser um fator de risco também para abertura de quadro psicótico. Então, não sei que medicação, né, ele pode ter usado, então também é um fator que a gente toma bastante cuidado, né? Pela vulnerabilidade, se já tem história familiar, porque pode ser um fator também gatilho para abrir. Às vezes é um quadro mais transitório, né? Que faz psicose em uso de psicoestimulante. E depois para, alguns podem continuar tendo, outros não. Foi só sob o efeito do estimulante, né? Aí fica como um quadro induzido, né? Induzido Aí por você não necessariamente você pode até não dar o diagnóstico de esquizofrenia, né? Mas eu diria assim, toda vez que faz psicose, tem que ficar atento, estimular. porque não é todo mundo que faz psicose, né? Então, se fez psicose é porque tem alguma predisposição, alguma vulnerabilidade para psicose. Então, mesmo sendo possível ser apenas um quadro induzido, como você já tem uma alteração do neurodesenvolvimento e já chegou até a psicose, tem que tomar muito cuidado. Alguém fez uma pergunta aí numa síndrome genética, né? Uhum. Assim, a síndrome genética que tem mais associação com esquizofrenia é a deleção do 22q11.2, que é a síndrome de George Velocard facial. Essa é muito associada, né, tem 40%. Eu tenho vários pacientes com essa síndrome que desenvolvem quadros de tipos de esquizofrenia, né? Mas qualquer alteração do neurodesenvolvimento,
qualquer condição que leva a dificuldades de aprendizado, a dificuldades intelectuais, atraso de desenvolvimento, elas vão se associar a um risco maior de psicose, tá? Então, se você tem uma criança que já tem um atraso de desenvolvimento, tem que tentar dar suporte o mais precoce possível e ficar em cima para ver se ela não vai desenvolver psicose mais tardiamente, tá bom? E uma pessoa que pergunta aqui para a doutora qual é a porcentagem de autistas no Brasil, senhora? Não sei se a senhora tem essa resposta, né? Uma média A é gente difícil, né? estudo de prevalência tão robusto. A gente tem um pequeno estudo feito até por uma colaboradora nossa lá do TIM, que achou uma taxa muito pequena de 0,4% há muitos anos atrás. Depois ela fez um outro estudo com um questionário online que achou uma prevalência mais ou menos semelhante à mundial, que é de 1% da população, né? Então é mais ou menos essa taxa, mas é um dado ainda não publicado. A gente está no pé dela para publicar, que é muito difícil, né, fazer um estudo epidemiológico de prevalência. Mas esse chegou perto do número aí que a gente tem de referência. Porque tem tanto caso, né? Ultimamente a gente vê tanto, né? Diagnóstico do autismo, Sim. esquizofrenia, que fica difícil, às vezes, a gente até acreditar nessas porcentagens, né? O que acaba acontecendo é que hoje as pessoas nunca ouviram falar tanto sobre autismo, né? Nunca teve tanta série, filmes, documentários. A sociedade está mais informada, né? E acaba que pessoas que antigamente não eram classificadas, passavam ali como só uma pessoa, né? Com algumas peculiaridades, agora acabam indo atrás e muitas delas recebendo o diagnóstico, né? Desses casos de nível 1 de suporte, que tem o diagnóstico mais tardio, as mulheres que têm uma apresentação mais atípica e que podem, né, não ser ali aquele clássico que todo mundo pensa quando se refere ao autismo, mas também tem muito autodiagnóstico, muitas pessoas, né, fazendo o diagnóstico de uma forma equivocada. Então, é uma mistura de tudo isso, sabe? Vou continuar aqui. Sara, tem duas perguntas. Uma eu vou responder, outra eu vou passar para a Dani. A Ana Magalhães perguntou: e ser pessoa com esquizofrenia e DI? Pode ser? Pode. DI, deficiência intelectual. Como eu falei, É. todo mundo tem deficiência pode ter esquizofrenia. Agora vamos separar o seguinte: uma pessoa tem uma deficiência intelectual, tá? Ela fica num momento de estresse, mais agitada, ou fica com comportamento alterado 1 a 2 dias, depois volta ao padrão dela normal. Por mais que ela até possa ter umas ideias meio estranhas, assim. Isso aí dá o diagnóstico de esquizofrenia? Não, ela tem uma DI, né? Ela ficou ali no momento, uma desregulação emocional, e depois ela voltou ao quadro de base e não teve mais nada. Isso aí não é. Para ter o diagnóstico de esquizofrenia com DI, tem que preencher o critério de esquizofrenia, fazer delírio, alucinação, desorientação do comportamento, por uma alteração de pelo menos 6 meses. Acho que o elemento principal é a quebra de padrão, tá? Então a pessoa tem um determinado padrão e quebra o padrão. Então ela funcionava um pouquinho pior, porque ela já tinha DI, dependendo do grau de DI, e de repente ela vai ter uma alteração no comportamento, uma desorganização, psicose, né? E vai começar a funcionar num nível mais baixo e com as crises e oscilações típicas do que seria a esquizofrenia. Então, pode ter, mas tem que tomar um cuidado a mais, tá bom? Ó, tem uma pergunta aqui, Ju Man. O autismo é mais comum em homens ou mulheres, doutora Daniela? Historicamente, é descrito uma proporção bem diferente em relação ao sexo, né? De 4 a 5 homens para uma mulher, mas os estudos recentes, com esse crescimento da população feminina sendo diagnosticada, está mais próximo agora do 4 a 3 para 1. 4 a 3 homens para uma mulher. Então, essa taxa está diminuindo Então, é mais comum em em homem do homens. que em mulher, e lembrar que a esquizofrenia também é um pouco mais comum em homem do que em mulher. Tá um pouco 1,5 para 1, né? Qual o autismo que é 4 para 1? É 1,5 para 1. Que homem na Eu, esquizofrenia tem um eu quadro vejo mais. isso pelos grupos, né? São mais rapazes, né? A Andréia, ela está fazendo uma pergunta aqui. Síndrome do supermacho 47XYY. O que pode me falar sobre isto? Quanto pode confundir com autismo ou esquizofrenia? Eu não... Eu confesso que eu dei uma pesquisadinha aqui rápida, tá? Essa é a pergunta de 2 Ela milhões. foca mais do Y, né? Assim, é um fenótipo que é característica muito variável, tá? Não tem nenhuma associação conclusiva com esquizofrenia.
Mas o que eu diria é o seguinte, de novo, toda vez que a pessoa tem um atraso de desenvolvimento, tem uma deficiência, aumenta o risco de fazer a psicose e a esquizofrenia. Então, se tiver a síndrome e atraso, tem que ficar mais atento. O que é que dá para fazer de prevenção? Estimular precocemente. Toda vez que tem atraso de desenvolvimento, o que é que você tem que fazer? Tentar de tudo para estimular essa pessoa o mais cedo possível, fazer intervenção o mais precoce possível para ajudar ela a desenvolver as habilidades, né? Porque também o que a gente... Esses dias eu atendi uma paciente, Sara, trouxeram para mim 48 anos de idade, né? E era um quadro para mim relativamente típico. Ela tinha uma condição do autismo, depois desenvolveu esquizofrenia, mas claramente ela não foi investida quando era muito nova, né? E aí agora, o que é que você faz? Fica muito mais difícil você fazer com a intervenção um desenvolvimento daquela pessoa. Então, tem que fazer estimulação muito precoce. Agora a curiosidade é minha, ou ignorância mesmo. O que é o nível de suporte 1? É para o leve? Uhum. É uma subdivisão que também foi feita agora no DSM-5, né, para o autismo, que tenta ali categorizar os níveis de suporte, de gravidade, né? Então, o nível 1 seria aquela pessoa que tem um nível de apoio ali mais discreto, né? Algum tipo de ajuda para se comunicar, se relacionar, para poder lidar com a sua rigidez, né? O nível 2 seria os intermediários, que requerem um nível de suporte um pouco mais robusto. E o nível 3 são aquelas pessoas muito dependentes, que precisam de monitorização 24 horas, que a maioria não verbal, que tem ali um nível de dependência bem importante. Então tem a ver com o nível de gravidade de suporte. Seria o severo, né? Isso, isso. A Marielle pergunta: doutor, tenho esquizofrenia. Atualmente, com as medicações, não apresento embotamento afetivo, apenas muito isolamento social. É normal? Tenho delírio e alucinações, hipersonia. Tá, Oi, então, lembrar. Delírio e alucinação, sintoma positivo, tá? Sintoma negativo pode ser, como eu falei, tem um embotamento afetivo, mas nem todo mundo tem embotamento afetivo. Eu acho que eu falei no começo da live que hoje a gente divide sintoma negativo em duas situações. O expressivo e o volitivo, né? Expressivo vamos. é o que falta na comunicação, que pode ser um embotamento afetivo ou falar pouquinho, né? Tem gente com esquizofrenia que você fala, pergunta e fala sim, não, né? Isso aí chama de alogia. Tem que ter o embotamento afetivo e a alteração da vontade? Não. Você pode ter pouco embotamento afetivo e muito prejuízo na vontade. Inclusive, é, pode acontecer, às vezes até dá mais dificuldade de diagnóstico. A pessoa fala tão bem, se expressa tão bem, você fala, não pode ter esquizofrenia. E tem. Mas ele tem um prejuízo mais do aspecto da vontade. Quando tem a dificuldade da vontade, aí a evolução é mais difícil, né? A Sara e as mães, vocês sabem como é difícil, né? Porque aí é aquela coisa, você trata o delírio e alucinação, e aí a pessoa não, não sai de casa, não tem aquela coisa. Que não é depressão. Porque na depressão a pessoa fica triste, ela sente, ela sofre com aquilo, ela quer sair, mas não tem ânimo. Na esquizofrenia, a característica do sintoma negativo é que é aquilo, a pessoa não se incomoda. Quem se incomoda, às vezes, somos nós, né? Que temos dificuldade de entender essa dificuldade que a pessoa apresenta. Tá, deixa eu ver, já tá, eu estou para a última pergunta. É possível ter bipolaridade, esquizofrenia e autismo? Não. Assim, autismo e esquizofrenia, sim. Autismo bipolar, sim. Esquizofrenia bipolar, não. Ou tem bipolar, ou tem esquizofrenia, ou tem esquizoafetivo, tá? É isso. Afetivo E o são os sintomas da bipolaridade com a esquizofrenia, né? esquizoafetivo é quando você tem alteração do humor e quando você tem a psicose fora do quadro de humor e que, portanto, você não consegue justificar pelo quadro de humor. Então você tem as duas situações, psicose e quadro de humor, sendo que uma não explica a outra. No bipolar, a pessoa tem a alteração de humor e, por conta da alteração de humor, ela pode ficar psicótica durante a alteração de humor. E na esquizofrenia, a pessoa fica psicótica e, eventualmente, pode ter alteração do humor, mas o que predomina é a psicose. Não sei se ficou claro. Então,
Eu agradeço a doutora Daniele, prazer revê-la, doutora Ari, como sempre, Ai, né? É o nosso super médico, nosso conselheiro. Eu não sei se vocês querem deixar, de repente, o contato de vocês, né? Que às vezes eu vi uma mãe aqui falando que gostaria muito de que o filho tivesse passado pelas mãos da doutora. Então, de repente, do consultório de vocês, se vocês quiserem deixar, vai que alguma mãe queira consultar, né? Se a pessoa quiser mandar pelo mensagem, né, no privado do Instagram, a gente manda o contato para ela, né? é Aí eu acho que verdade. Então, tá fica bom. para quem quiser, né? Doutora Ari, Eu queria, muito obrigada mais uma. se você me permitir uma fala, né? Eu acho que a gente compartilha muito as angústias, né, do que a gente vive com os nossos casos, com o sofrimento das nossas famílias, que algumas coisas são bem semelhantes, né? E eu vi alguém falando ali no comecinho, né, quando eu entrei, dessa questão da força, né, da comunidade autista, né, das mães dos autistas, né, que lutaram muito pelos direitos. Então, é isso, né? Eu acho que talvez precise colar um pouco nelas, assim, se vocês quiserem, né, contatos de mães ativistas que de repente podem bater um papo com vocês, fazer uma live aí conjunta, né, de famílias, são famílias muito bacanas que geralmente apoiam, né, as outras e de repente tirar algumas ideias para aumentar essa força, né, das famílias das esquizofrenia, porque as necessidades na vida adulta acabam ficando tão parecidas assim, né, em relação ao nível de suporte, esse monitoramento 24 horas, né, essa sobrecarga, né, das famílias no final, assim, na vida adulta é muito semelhante, né? Então, contem comigo aí, acho que tem uma moradia vindo para cá também, que é bem bacana, né? Que o Ari, não sei se você já comentou, que Tá escondendo as coisas, né? fazer falar com ele sobre essa moradia, eu vou pedir para ele divulgar para você. É moradia assistida ou é aquela moradia mesmo onde eles É uma se mantêm É como sozinhos? é uma moradia semi-independente, assim, que tem uma equipe de suporte que está vindo para São Paulo, que é um modelo bem interessante, pelo menos para o autismo eu tenho achado um modelo bem interessante. Eu acho que tem fora do Brasil, não sei se é em Londres, uma coisa assim. Tem no Rio É isso que de Janeiro, e foi feita, né, foi montada por familiares de autistas, e aí eu fiquei pedindo para eles trazerem o modelo para São Paulo. Eles estão começando aqui. para esquizofrenia, será que seria? Tem casos de psicose já que tá lá no Rio de Janeiro, tem, né? Uhum. E aí acho que tem uma família aqui que está interessada, tem o diagnóstico de esquizofrenia. Mas Eu aí acho que tem vários. é particular, né? É. Eles estão lutando para levar o modelo para a rede pública, estão fazendo várias reuniões com, né, o governo para tentar trazer o modelo para a saúde pública, né? Mas daí depende de outras instâncias, né? Porque é isso que pega muito, né? O financeiro, né? Aqui nós temos em Curitiba uma moradia assistida também, né? Mas o mínimo é R$ 3.000 por mês. Não é todo mundo que consegue pagar, né? É, Sim. acho que eu ia falar um pouco disso, né, Sara? Eu coloquei, eu vi alguma mãe falando da dificuldade, né, para não romantizar. E aquilo que a gente sempre toma cuidado, né, Sara? Assim, se fosse tranquilo, a gente não estava aqui, né, essa hora discutindo e buscando soluções. Eu acho que até essa coisa que a gente colocou de entender que a própria esquizofrenia também tem diferentes gravidades, né? Eu vi uma mãe que eu conheço aqui mandando um abraço, uma mãe querida, assim, né? E que tem uma luta muito grande, porque a gente tem pessoas que a gente consegue cuidar e que tem uma evolução muito boa, e tem pessoas que mesmo com todos os recursos disponíveis, às vezes a gente não consegue o melhor resultado. Isso não é culpa. Infelizmente, tem formas da doença que são mais graves e outras que são menos graves, né? Talvez por questões genéticas, por cada um é um, né? Então, acho que é importante, sim, a gente reconhecer as dificuldades. Acho que é importante, para mim, uma das grandes importâncias da AME, tá, sabe, do teu trabalho e de todas essas mães, é vocês poderem dar apoio umas às outras, porque a gente sabe como é difícil Gente, ter um filho com um problema, ter um filho com dificuldade e uma dificuldade que exige tanto como esquizofrenia e o autismo. Então, acho que a gente não pode romantizar, a gente tem que criar uma rede de suporte, a gente tem que exigir melhores condições do serviço público, porque é onde estão sendo tratados 70% das pessoas com esquizofrenia, imagino quase todos com autismo. Então, a gente tem que se articular, fazer pressão para garantir
que a rede de atenção psicossocial funcione cada vez melhor. Eu acho que isso isso é uma coisa fundamental. Então, mas ao mesmo tempo é aquilo que a gente sempre coloca, né, Sara? É possível conviver, é possível respeitar, e a gente tem que ser realista, mas sem nunca perder a esperança e acreditar que a gente sempre pode fazer alguma coisa para melhorar a qualidade de vida das mães, dos pacientes, por mais que seja desafiador. Então, romantizar não, mas perder a esperança nunca. Tá bom? Verdade. Obrigada, doutor. Obrigada, doutora. E Imagina. até uma próxima, né? E obrigada aí ao pessoal que acompanhou. Um abraço para vocês. Tchau, Tchau. tchau.